Olá, meus queridos, um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. E eu quero agradecer a vocês aí pela assistência, por estarem aqui. E nesse breve vídeo nós vamos falar um pouquinho a respeito da pretensão, da arrogância da liderança da organização da qual fiz parte por muitos anos. Como é que eles se colocam numa posição superior a todas as demais denominações religiosas, mas não no mero sentido, no sentido cristão da palavra, mas no sentido arrogante da palavra. Eles colocam acima como melhores que as outras pessoas, ou mais merecedores da aprovação de Deus do que qualquer outro indivíduo na superfície desse planeta. E evidências disso está na forma como eles interpretam, ou como eles dizem que interpretam, né, os seus líderes, porque eles mudam também as suas interpretações com o passar do tempo, mas sempre mantendo a postura de que todas as profecias apontam para eles. É engraçado isso, né? Porque lá no livro de Atos, capítulo 10, versículo 40 em diante, o apóstolo Pedro disse que todos os profetas deram testemunho de Jesus, sobre Jesus. E aí o corpo governante, o líder dessa organização norte-americana, faz parecer que todas as profecias dão testemunho deles. Ou seja, como eles se colocam como substitutos de Cristo, e eles se auto-intitulam os Cristos, ungidos, quer dizer Cristo, então eles também querem assumir que todas as profecias, tudo está apontando para eles, para a sua organização. E aí o nosso querido Blue Sky trouxe um comentário interessante baseado em Daniel capítulo 12, versículo 12, que fala ali a respeito de alguns períodos proféticos, como os 1290 dias, os 1335 dias. Daniel também fala em outro texto das 2300 tardes e noitinhas. Então o nosso querido Blue Sky trouxe aqui esse comentário, eu vou compartilhar com vocês e tecer um comentário em cima dele. Ele disse assim, ó, Daniel 12, 12. Feliz aquele que está esperando e que chega aos 1335 dias. Então Daniel 12, 12 fala a respeito dos 1335 dias. E aí o Blue Sky explica assim, ó. Número 1. Os 1335 dias foram interpretados como significando 1335 anos após o governo papal ter começado em 539 depois de Cristo. Foi lá na época da Idade Média, depois da queda do Império Romano, começou então o domínio papal, né? Chegando à segunda presença do Senhor em 1874, conforme está na publicação Criação, de 1927. A edição, na determinada edição, está na página 298. Cita aí o nosso querido Blue Sky, o livro Criação, Creation, se não me engano, de Joseph Franklin Rutherford. Agora, a segunda explicação deles. Contando a partir de setembro de 1922, isso nos leva ao final da primavera do hemisfério norte, setentrional, que eles gostam, de 1926. O que aconteceu durante esses 1335 dias? Em maio de 1926, na Convenção de Londres, Inglaterra, foi adotada uma resolução intitulada Um Testemunho aos Governantes do Mundo. A Sentinela, 1983, 1º de novembro, páginas 10 a 12. Então, numa convenção, numa assembleia, num congresso, foi feita uma resolução. E ali se cumpriu o término dos 1335 dias. Interessante isso, né? No livro Profecias de Daniel, que é editado e publicado pela Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados da Pensilvânia, explicando Daniel 12, 12, lá diz assim, no capítulo 17 desse livro, página 303, parágrafo 26, que fala que o cumprimento dos 1335 dias ocorreu no período de 1926, entre, ali 1925, 1926, 1927, onde eles fizeram alguns ajustes doutrinários, adotaram essa resolução em 1926 no Congresso, e aí foi o período em que se cumpriu esses 1335 dias, indicando que a organização Torre de Vigia alcançou um nível de pureza. Eles alcançaram uma condição feliz. E, portanto, se cumpriu Daniel 12, 12,
na Sociedade Torre de Vigia, na edição de suas publicações e numa resolução de uma convenção em 1926. Bem, esse é só um exemplo que mostra o nível da arrogância do corpo governante, onde eles acham que todas as profecias estão afuniladas para se encontrar um cumprimento neles mesmos. E você vai encontrar isso muito detalhadamente, se você, por exemplo, tiver acesso a esse livro chamado Revelação, seu grandioso clímax está próximo, onde eles têm aqui nesse livro, de 1988, 1989, aqui para o Brasil, a edição é de 1989, 88 e 89. Eles têm nesse livro a pretensão de explicar versículo por versículo do livro de Apocalipse. E você vai ver que diversas das profecias ali contidas, eles fazem com que a interpretação leve os leitores a crerem que estão vinculadas à organização Torre de Vigia, principalmente à sua liderança. E no livro Profecia de Daniel, que nós já citamos, onde também tem a pretensão de explicar versículo por versículo do livro de Daniel, seus 12 capítulos, eles também convergem as profecias e as aplicações à sua própria organização, como esse exemplo dos 1335 dias de Daniel 12, versículo 12, que o nosso querido Blue Sky trouxe aí apropriadamente duas visões, uma aplicando lá 1874 e outra lá para o período de 1926. Bom, preciso dizer mais sobre o que significa na prática arrogância e pretensão? Tire você então as suas próprias conclusões. Eu agradeço a atenção aí, até os nossos próximos vídeos. Até lá.